Olá, boa noite a todos e todas. Estamos ao vivo aqui por mais uma palestra da ACAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Hoje temos a honra de convidar para palestrar sobre o acesso à justiça a doutora Tereza Cristina da Almeida Basteiro, a doutora Luísa Esteves, que é membro do CPA, a doutora Tereza é membro do Ministério Público, é procuradora regional do trabalho da Primeira Região, professora da Universidade Estácio de Sá, possui especialização em Direito do Trabalho pela PUC e possui mestrado em Sociologia e Direito pela UF. Temos também, para brilhantar a nossa palestra, o doutor Fagner Jorge Sandes de Almeida, que é advogado, mestre em Estado, Constituição e Cidadania pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho pela Universidade, professor da Faculdade Lusófona Brasil e da Faculdade Faixa, leciona nos cursos de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, é professor coordenador acadêmico dos cursos jurídicos de pós-graduação da faixa RJ, é professor de pós-graduação da Universidade Unileia, da Escola Superior da Advocacia da OAB-RJ, do Instituto EduSere e São Vitor, e é autor de diversas obras jurídicas. Para abrilhantar o nosso painel, vou passar a palavra para a doutora Luísa Esteves, que irá conduzir a apresentação de todos e iniciar a palestra. Doutora Luísa, é uma honra pela ACAT receber todos vocês e passo a palavra para a doutora Luísa. Obrigada, Pelinha. Obrigada a todos por estarem presentes aqui hoje. Eu gostaria de chamar a doutora Tereza para nos falar um pouco sobre a gratuidade de justiça dentro do direito do trabalho. Boa noite, doutora Tereza. Boa noite a todos e todas. O cumprimento do doutor Fagner Sandes, advogado e professor, a doutora Isabel Belinha, advogada e procuradora da ACAT, e a doutora Luísa Esteves, advogada e membro do CPA. Juntos debateremos o relevante tema que trata do acesso à justiça e gratuidade. Saúdo o doutor Fachada, que gentilmente formulou o convite ao Ministério do Trabalho para a participação neste debate, bem como o doutor Alexandre Bastos, presidente da ACAT, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores dessa prestigiosa e atuante associação, bem como os advogados. O acesso à justiça foi alçado a princípio constitucional e garantia fundamental pela Constituição da República de 1988, no artigo 5º, 35, ao afirmar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O acesso à justiça, no aspecto relacionado à gratuidade, traduz-se em direito fundamental aos despossuídos de condições econômicas para buscar, junto ao Poder Judiciário, a solução de controvérsia decorrente de violação a direito subjetivo, através do ajuizamento de ações ou defendendo-se nelas. Deve-se destacar o significado que a doutrina empresta ao conceito de acesso à justiça, como acesso à ordem jurídica justa. Colaboram, neste sentido, os princípios da oralidade, celeridade, economia processual e instrumentalidade dos atos processuais que informam o direito processual do trabalho. Antes de 88, a Carta de 67, com a emenda constitucional número 1 de 69, dispunha sobre o tema, mas de uma forma bastante mais restrita, no artigo 153, parágrafo 4º, para assegurar que a lei não excluiria da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Então, houve um ganho com a Carta de 88, atribuindo-se ao acesso à justiça a condição de garantia ou direito fundamental para a tutela de direitos individuais ou coletivos. Por sua vez, segundo a Lei 1060 de 50, que estabelecia normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, os advogados sempre desempenharam relevante papel na ausência de assistência judiciária mantida pelo Estado. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até a decisão final do litígio em todas as instâncias. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária, que se refere à Lei 1060 de 50,
é prestada pelo sindicato da categoria profissional a que pertenceu o trabalhador, conforme estabelecido na Lei 5584 de 70, especialmente no artigo 14, parágrafo 1º. A Constituição Federal buscou assegurar o amplo acesso à justiça, conforme dispõe o inciso 74 do artigo 5º, dispondo que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, alçando a função essencial à justiça à Defensoria Pública, como expressão e instrumento do regime democrático, promovendo orientação jurídica, os direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Na Justiça do Trabalho, a referida atuação incumbe à Defensoria Pública da União. Relevante mencionar ainda o ius postulandi, ou seja, a atribuição de capacidade postulatória às partes nas lides trabalhistas, nos termos do artigo 791 da CLT, com as restrições, claro, indicadas na súmula 425 do TST, né? O ius postulandi, ele se limita às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, excluindo-se as ações de competência originária dos tribunais e também os recursos de competência do TST. Com a entrada em vigor do novo CPC, por força do artigo 15, são aplicáveis de modo subsidiário na Justiça do Trabalho o disposto nos artigos 98 a 101, que, em resumo, indicam as despesas processuais, objeto de gratuidade, e estipulam as condições e procedimento para seu deferimento. Por sua vez, a Lei 13.467 de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista, inseriu profunda alteração nas regras referentes à gratuidade de justiça, através dos artigos 790, parágrafos 3º e 4º, 790b, parágrafos 1º a 4º, artigo 791-A, parágrafo 4º, e artigo 899, parágrafo 10 da CLT. Com relação ao artigo 790, parágrafos 3º e 4º, a crítica que fazemos, que é também objeto de ADI junto ao Supremo Tribunal, é justamente a fixação de patamar pecuniário equivalente a salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, ou ainda a necessidade de comprovação de insuficiência de recursos, ao contrário da lei processual, que afirma presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 790 devem ceder passo ao disposto no artigo 99, parágrafo 3º do CPC, diante da máxima efetividade ao princípio fundamental do amplo acesso à justiça, sem que se possa fixar qualquer quantitativo para fins de concessão da gratuidade de justiça, pois o relevante à sua concessão é a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, independentemente do importe recebido a título de remuneração. A presunção da hipossuficiência está estribada na afirmação de miserabilidade jurídica da pessoa física, da pessoa natural. Quanto à pessoa jurídica, aí sim, indispensável a comprovação da insuficiência de recursos para demandar em juízo. E este entendimento está sumulado através da súmula 463 do TST. Justamente o item 1, ele menciona a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa natural, e que, para tanto, basta a declaração de hipossuficiência econômica, que pode ser firmada tanto pela parte quanto pelo advogado, que o patrocina, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. E, no caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração. É necessária a demonstração cabal de impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo. A controvérsia que que poderia advir daí seria, no caso seria a produção probatória admitida para tal fim. Que tipo de prova poderia ser produzida para comprovar a impossibilidade de arcar com despesas processuais por empresas, por exemplo? Outro aspecto relevante é o pagamento de perícias, indispensáveis quando se trata de pedidos envolvendo ambientes penosos, perigosos ou insalubres. Então, essa matéria é tratada no artigo 790b, parágrafo
parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e tal dispositivo nos parece de forma incontornável e inconstitucional, na medida em que atribui ao beneficiário da gratuidade da justiça, na hipótese de sucumbência, o pagamento dos honorários periciais, negando-lhe, portanto, o amplo acesso à justiça. Outro aspecto de suma relevância foi a inclusão da condenação em honorários advocatícios, da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, que anteriormente eram fixados aos trabalhadores assistidos pelas entidades sindicais, com fundamento na Lei 5584 de 70, e que deu aso às súmulas 219 e 329 do TST. Louvável a estipulação de honorários advocatícios sucumbenciais, aproximando-se o direito processual do trabalho do civil. O artigo 791-A, parágrafo 4º, porém, merece crítica, também por inconstitucional, por eivado de inconstitucionalidade, por descaber esse acerto de créditos para pagamento de despesas processuais, porque o dispositivo diz que vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Mas o que se busca aqui, e se busca na Declaração de Inconstitucionalidade 5666, é justamente assegurar-se ao hipossuficiente o benefício amplo da gratuidade da justiça, corolário do amplo acesso à justiça. Então, enfim, esse artigo está sendo objeto dessa ADI. Também foi inserido o parágrafo 10 no artigo 899, que dispõe, que no caso esclareceu, que são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Também digno de crítica, o artigo 844, parágrafo 2º da CLT, que instituiu como condição da causa o recolhimento das custas processuais ao reclamante que, ausente da audiência inaugural, não recolher as custas processuais ou não comprovar justo motivo para a ausência. Esse artigo incluiu uma condição de ação que viola o amplo acesso, o princípio do amplo acesso à justiça. É importante destacar que se encontra em curso a ADI 5766 no Supremo Tribunal Federal, na qual se requer a declaração de inconstitucionalidade justamente do artigo 790-B, caput, parágrafo 4º, o 791-A e o artigo 844, parágrafo 2º. Bem, na sessão plenária, no dia plenário, Tribunal Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 10 de maio de 2018, o ministro Roberto Barroso, que é o relator dessa ADI, ele votou, julgando parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, mas, de uma certa forma, mitigando o acesso, o princípio constitucional do acesso à justiça, fixando algumas teses a respeito desses dispositivos que são objeto dessa ADI. Por sua vez, o ministro Edson Fachin julgou integralmente procedente a ação e pediu vista antecipada dos autos do ministro Luiz Fux. Então, nós devemos aguardar o desfecho desse julgamento, que é essencial ao deslinde da exata amplitude do princípio do acesso à justiça na justiça do trabalho. Com relação ao tema da gratuidade de justiça e ações coletivas, é um tema bastante relevante, porque nas ações de natureza coletiva, ações civis públicas, ações civis coletivas, ações de cumprimento, cuja controvérsia envolva a tutela de direitos ou interesses difusos coletivos e individuais homogêneos, vige o princípio da gratuidade, nos termos do artigo 87 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18 da Lei 7345 de 85,
que é a Lei da Ação Civil Pública. Tanto o artigo 87 quanto o artigo 18 desses diplomas legais, ele asseguram a gratuidade da justiça, ou seja, a desnecessidade do pagamento das despesas processuais pelo autor coletivo. No caso da Justiça do Trabalho, mais comum o sindicato da categoria profissional, também o Ministério Público, mas nós temos um outro tipo de isenção. Mas os sindicatos, ao ajuizarem as ações de natureza coletiva, não serão condenados nas despesas processuais, salvo comprovada a má-fé. Assim, tratando-se de ação de natureza coletiva, ajuizado por legitimado processual, no caso, sindicato da categoria profissional, realmente impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. Bem, esses são os apontamentos que eu faço sobre o tema, e eu agradeço muitíssimo o convite formulado pela CAT. Obrigada. Luísa, quer falar alguma coisa? Ou eu posso já iniciar a minha explanação? Em nome da ACAT, doutora Tereza, eu agradeço muitíssimo a sua presteza, os seus esclarecimentos, é sempre enriquecedor ouvi-la e ouvir a posição tanto do Ministério Público, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho é a justiça dos desempregados, né? Então, é muito importante a gente ter essa condição e ver realmente como pensa o Ministério Público do Trabalho. Luísa, eu vou desligar meu som, porque eu acho que está tendo interferência com o seu. Estou desligando o meu. Ok, eu vou começar só uma explanação, Luísa, já que você já conseguiu acertar seu som? Bom, já? Ótimo. Bom, eu vou fazer algumas breves colocações na qualidade de advogada e procuradora da ACAT, chamando a atenção do seguinte, que é muito triste e interessante a gente ter como coincidência, né, o tema de hoje, a palestra de hoje do acesso à justiça, com o que nós vimos ontem numa capa de um jornal de grande circulação aqui do Rio de Janeiro, uma foto de pessoas disputando restos de ossos de descarte de um supermercado. E hoje a gente está aqui para falar de acesso à justiça, né? E eu gostaria de falar um pouquinho da vulnerabilidade, né? Desse radicalismo, né, que a gente verifica, e a vulnerabilidade ela vem do latino vulnus, que por sua vez significa ferida. Vulnerável é aquele que pode ser mais facilmente ferido, que, no caso, a gente entende que é o trabalhador que está desempregado, né? Como temos gente ferida nos dias de hoje, né? A gente está vivendo tempos difíceis com a pandemia do Covid-19, tempos difíceis de negacionismo com vacina, polêmicas até então a gente não tinha, né? Antigamente todos nós tomamos vacinas de sarampo, de catapora, de rubéola, e hoje tem essa polêmica toda em relação à vacina da Covid. Então a gente vê cada vez mais que o povo o hipossuficiente está vulnerável, né? A gente vê como as pessoas estão feridas com isso tudo. Então, o acesso à justiça perpassa também por toda essa vulnerabilidade. E o filósofo José Ortega y Gasset já disse para nós que todas as coisas estão em permanente processo de mudança. E o homem, em si mesmo, na sua circunstância, né? Então, não é possível considerar o ser humano sem levar em conta simultaneamente tudo que está à sua volta. Então, eu acho que é um contexto, né? E tudo que está à volta do ser humano, do seu próprio corpo e do contexto que se insere, né? O modelo de vulnerabilidade se ampara no princípio constitucional do bem-estar,
que significa, por sua vez, o bem-estar físico, mental, relacional. A gente tem que considerar também um bem-estar social nas interações do indivíduo, né, com o trabalho, com a família, com os amigos e com a comunidade, né? Eu acho que é todo um contexto, né? O tratamento jurídico protetivo, quando diante de uma situação de vulnerabilidade da pessoa, se funda, em regra, na aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e da solidariedade social. E nos seus respectivos desdobramentos, obviamente, né? Nós temos aqui no nosso país, né, a Constituição Federal de 1988, que é bastante firme nestes princípios, e ela objetiva em estabelecer um diálogo teórico-conceitual de modo a contribuir para a efetivação dos direitos individuais e coletivos e dos direitos sociais, econômicos e culturais. O cumprimento dos princípios constitucionais do processo deve ter por conta esse espectro protetivo jurídico da pessoa vulnerável, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais. A lei não pode excluir da apreciação, né, do poder judiciário lesão ou ameaça de direito, não pode haver juízo ou tribunal de seção e ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. As partes em um processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não são admissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos e, por fim, o preceito que o Estado deve prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, a gente vê como a nossa Constituição de 88 foi brilhante em todos esses princípios, né? Resta saber agora se isso vai ser aplicado ou não. E o acesso à justiça é o ponto de convergência mesmo, a todos os direitos que uma pessoa pode ter. É nele que se constitui, na porta de entrada, para a participação nos bens e serviços de uma sociedade. Toda e qualquer iniciativa que objetive o combate à exclusão vai estar fadada ao insucesso, né? A gente vê isso muito, né, atualmente, né, que tem, infelizmente, um processo de exclusão de muitas pessoas, né? A gente vê como tem aumentado muito, obviamente não é o tema da nossa palestra, mas a gente vê muita exclusão, muito racismo, muita segregação, né? E, infelizmente, é o que a gente tem visto atualmente, né? Tempos difíceis, um discurso de ódio muito latente, né? Então, a gente vê que tudo isso que é de exclusão vai ser fadado ao insucesso, se não levar em conta as garantias e os direitos individuais e coletivos. É impossível uma real inclusão se de fato não houver condições efetivas de acesso à justiça. Sem direito de recorrer à justiça, todos os demais direitos são letras mortas. As garantias idealizadas e sem a possibilidade de concretização, né? Então, é natural que todos os direitos importam, então a gente tem que levar em consideração isso. Entretanto, caso não se considere o acesso à justiça como algo fundamental, que todos os demais direitos correm o risco de não perdurar, ou então de se desfazer. Uma maneira de se operacionalizar a exclusão social é marginalizar, né, determinado indivíduo ou determinado segmento social em relação aos benefícios gerados pelo desenvolvimento.
Transformar esses indivíduos em participantes da sociedade implica seu reconhecimento como sujeitos de direitos e com possibilidades efetivas de reclamá-los, caso esses direitos sejam desrespeitados, obviamente, né? É importante a gente sempre salientar que a justiça do trabalho, que é o que é o nosso lema aqui, né? A justiça do trabalho realmente é a justiça dos desempregados. Então, por mais que a Lei 13.467 tenha imposto, né, várias condições, e aí eu entendo que ela tem dois requisitos objetivos, né, que é a condição de receber até um determinado valor do teto da Previdência Social, ela tem dois requisitos, mas a gente também tem que olhar que quem procura a justiça do trabalho, em regra, é desempregado, né? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração certas coisas, principalmente a magistratura, na aplicação disso. Então, é interessante sempre lembrar que o acesso à justiça tem um significado muito mais amplo que o acesso ao judiciário, né? Então, por exemplo, o ius postulandi e a atermação na justiça do trabalho são indubitavelmente fórmulas eficientes de acesso ao judiciário, mas não necessariamente são fórmulas consideráveis de acesso à justiça, né? São coisas distintas. O acesso ao judiciário é distinto do acesso à justiça. Então, é importante a gente, até eu vou pedir para o doutor Fagner, como mestre que faça essa distinção para os nossos espectadores, né? Eu vou fazer uma observação, Belinha, desculpe. Claro, Luísa, quando você falou dos nossos magistrados, dos nossos tribunais, para descontrair um pouco, para a gente não ficar... Quanto ao empregado que vai procurar justiça, ele está desempregado, ok? Então, ele tem que provar que não tem condição de pagar as custas que ele não vai poder pagar, fica meia aberração, meio confuso para a gente, como um empregado, visualizar isso. Como é que eu estou desempregado, não recebi salário, não recebi verbas, vou ter que pagar custa porque deixei de comparecer, porque não botei internet no meu celular, vou ser condenado por isso? Então, eu acho que não é só o judiciário, nós temos que provocar a mudança da legislação. Provocar com o quê, doutor Fagner? Com os nossos recursos para mudar lá em cima, no tribunal, a legislação que foi imposta com a reforma trabalhista. Então, é esse o meu entendimento. Tudo a gente tem que debate aqui para levar para tentar mudar lá em cima. Tá? Desculpe ter te atrapalhado. Não, Luísa, foi perfeito, porque é importante, eu acho que é importante a gente discutir esse cenário da atualidade, né? Então, exatamente esse eu acho que é o foco, né? A gente está entre todos... eu, você e o doutor Fagner somos advogados, doutora Tereza, para ser membro do Ministério Público, para ser procuradora, também foi advogada, então, obviamente, é importantíssimo a gente esclarecer isso, né? Essa é uma reflexão que a gente tem que sempre instigar, né? Porque conversando que a gente vai se entender, trocando ideias, às vezes, sobre um mesmo assunto, eu vou ter um enfoque, você vai ter outro, quem sabe se a gente juntar o meu com o seu e com um outro terceiro a gente vai conseguir atingir o objetivo. Eu acho que é exatamente isso, né? Essa reflexão é importantíssima, em especial quanto à gratuidade de justiça na justiça do trabalho. São pontos que são delicados, mas que envolvem o acesso à justiça, né? Que a gente tem que ver como isso é fundamental. E a gente tem que discutir a relação do hipossuficiente, ainda mais neste período de pandemia, Luísa, porque a gente vê a quantidade, né? Mas a quantidade de pessoas desempregadas, né? E aí a gente vai levando a um outro tema, que é que todo mundo fala o tal do empreendedorismo. Todo mundo hoje, motorista de Uber é empreendedor, o entregador do iFood é empreendedor. Gente, você imagina se essa pessoa levar um tombo, cair ou bater com o carro, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai se sustentar?
Então, a gente é por isso que eu comecei falando da tristeza da capa do jornal de ontem, da gente ver pessoas disputando ossos. É o preço do gás de cozinha, enfim, embora a gente não queira falar de política, e não estamos falando de política, a gente está falando exatamente do acesso à justiça, mas é exatamente como a quantidade de pessoas que estão morando na rua porque não tem dinheiro para se sustentar. Então, é muito além, o acesso à justiça é muito além do tema só isso, né? A gente tem que olhar com uma visão ampla, né? Então, para isso, para falar sobre essa gratuidade de justiça, esse acesso à justiça que muitas vezes a gente vê mitigado, que então já me estendi bastante, eu vou passar a palavra para o doutor Fagner, porque eu adoro falar, entendeu? Então, se depender de mim, eu vou que vou. Vamos esticar a noite. Né? Luísa me conhece, sabe que eu gosto de falar, né? Então, enfim, eu brinco. Olha, doutora Tereza e doutor Fagner, eu tenho um carinho muito grande pela doutora Luísa e de muitos anos, né? De longa data. Eu brinco para ela, eu falo que ela é tão linda que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Entendeu? Olha, esse pode. Enfim, mas o doutor Fagner eu já ocupei muito, já falei bastante, mas eu acho que assim, é uma reflexão que todos nós temos que ter, é trocar essas ideias para que a gente possa permitir que todos tenham um acesso constitucional, quer dizer, constitucionalmente garantido, né, tenham acesso à justiça. Doutor Fagner Sandes, a palavra é sua. Doutora Isabel, não fique preocupada com o tempo que levou. Se quiser falar mais, fique à vontade também. Eu tento ser pontual, né, na medida do possível, porque também sabes, né, quando me coloca para falar, eu também não pondero muito o tempo. Mas, de toda sorte, eu fiquei praticamente sem objeto de fala depois da belíssima explanação da professora Tereza Cristina, a quem eu tenho muito apreço e consideração, agradeço, né, por participar conosco aqui, é um prazer, na verdade é um privilégio, e mais privilegiado e lisonjeado ainda fico pelo convite vindo da CAT, dos meus nobres amigos Luísa, Isabel e Fachada, a quem também aqui eu presto as homenagens de estilo. Agora, falar sobre gratuidade de justiça e acesso à justiça, já falando, Luísa, respondendo a sua pergunta, como é que nós fazemos, então, para parar essas arestas? Simples, respeitar a Constituição, nada mais. Eu sou um garantista, né? Todos sabem, não preciso esconder isso para ninguém, eu sou um garantista, trabalhando aqui o nosso pensamento, a nossa perspectiva dentro do garantismo jurídico-processual. E quando nós pensamos em garantismo jurídico-processual, eu tenho que pautar todo o meu pensamento no devido processo legal. E quando eu penso em devido processo legal, ele é um instrumento de garantia da equação de conflito, da entrega da prestação da tutela jurisdicional. E quando eu penso em prestação da tutela jurisdicional, eu tenho que pensar em acesso à justiça. E o acesso à justiça é uma liberdade garantida pelo Constituinte de 1988, como bem ressaltou a professora Tereza Cristina, que está previsto no artigo 5º, inciso 35. Olha como o legislador constituinte originário ele foi tão veemente nessa previsão, porque ele traz um comando dirigido ao legislador infraconstitucional e diz assim: legislador infraconstitucional, Congresso Nacional, você não pode, em hipótese nenhuma, criar embaraços ou qualquer tipo de circunstância que impeça o acesso ao Poder Judiciário. Você não pode minar a atuação preventiva ou repressiva do Poder Judiciário. O texto é claro. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, vejam, se nós estamos falando de uma das liberdades públicas mais importantes que nós temos, é óbvio que as liberdades servem à dignidade da pessoa humana e não o contrário. Então, se eu penso que a liberdade que eu tenho de acessar a justiça, e acessar a justiça não é só bater as portas do judiciário e levar uma demanda para a solução, mas também sair do Poder Judiciário sem nada dever, claro, dentro das particularidades cabíveis e palpáveis para aquele caso concreto. Isso é respeitar a dignidade da pessoa humana. E, na verdade, quando se fala em dignidade da pessoa humana e o seu substrato, né, fazendo aqui uma migração desse axioma, desse fundamento constitucional, que está no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição,
salta aos olhos que ele quer e ele diz que tem que ser o respeito àquilo que o nosso nobre e saudoso professor Ricardo Lobo Torres chamava como mínimo existencial. Tive a honra, o privilégio de ter aula com o professor Ricardo Lobo Torres no mestrado, e ele era muito enfático nas falas, trazendo a ideia do mínimo existencial e também com essa vertigem do acesso à justiça. Porque se eu não consigo acessar a justiça, como eu vou buscar o assegurar da minha dignidade, que é o respeito aos direitos mais comezinhos inerentes a uma pessoa humana, que estamos falando, que a Constituição fala dignidade da pessoa humana, e não dignidade de qualquer pessoa. Aqui não se inclui, portanto, pessoa jurídica, só pessoa natural, né, para ser mais popular, a pessoa de carne e osso. Muito bem. Então, visto isso, Luísa, respondendo a sua pergunta, basta cumprir o dogma constitucional, o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Toda interpretação, toda ilação, toda dedução, seja lá qual método for, de aplicação, de interpretação, da hermenêutica jurídica, ela tem que partir da dignidade, ela tem que fluir pela dignidade, ela tem que chegar na dignidade da pessoa humana. Do contrário, qualquer perspectiva, no meu humilde modo de ver, destoa do preceito constitucional citado e, portanto, é inconstitucional. Qualquer interpretação que vise minar o acesso à justiça, criando embaraços, dificuldades de acesso ou de saída, criando, por exemplo, como pretendia, né, o projeto de lei de conversão PLV 21, daquela malfadada MP 1045, né, que muito foi discutida aqui por nós em outras oportunidades. Vejam o despautério do legislador infraconstitucional, atentando de forma clara, e não precisa aqui que nós fiquemos horas debruçados sobre aquele projeto de lei para notar isso. Ele diz claramente, se vocês quiserem dar uma olhada, façam isso, é o PLV 17 de 2021. Ele pretende, ou pretendia, mudar o artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT, mudar o artigo 793B, citado pela professora Tereza Cristina aqui, e também pretendia incluir, 790B, e também pretendia incluir mais um inciso no artigo 793B para dizer o seguinte: olha, se você declarar falsamente em não cumprimento dos ônus que o legislador passaria a impor para fins de concessão da gratuidade de justiça, isso deveria ser considerado má-fé do trabalhador ou até mesmo do empregador, caso ele viesse, né, a fazer o pleito de gratuidade de justiça e não comprovasse com o ônus de prova de miserabilidade jurídica. Minhas amigas, vejam, a gratuidade passaria a ser concedida, de acordo com redação neófita do 790, parágrafo 3º, caso aquele PLV prosseguisse. Mudaríamos o 790, parágrafo 3º, para dizer o seguinte: olha, gratuidade de justiça agora, de acordo com o parágrafo 3º, é para aquele trabalhador de baixa renda. Não só o trabalhador de baixa renda. Existe outra possibilidade? Existe. Para aquele que possuísse uma renda per capita dentro dos limites impostos ali pela legislação. Poderia ter mais? Sim. Se ele não preenchesse esses requisitos, ele poderia fazer prova da miserabilidade. E como é que ele deveria fazer prova da miserabilidade? Eu já teria o afastamento da presunção de miserabilidade com a declaração, que a professora Tereza Cristina falou aqui, a declaração de hipossuficiência pelo digesto processual civil, claro, firmada por pessoa natural ou por advogado que tenha poderes para tanto, o CPC autoriza isso, é o suficiente para fins da concessão da gratuidade de justiça. Mas, pela redação que se pretendia impor a CLT, isso já não seria suficiente. Não alcançaria mais a finalidade para fins de prova da miserabilidade jurídica, a mera declaração de hipossuficiência. Então, vejam, me parece que aqui o legislador ele não caminharia na contramão do artigo 5º, inciso 35, e, portanto, da dignidade da pessoa humana, que, como eu disse, é a nossa pauta principal para a aplicação de qualquer preceito que diz respeito a acesso a direito. Ora, se o legislador ele cria circunstâncias mais gravosas e mais dificultosas
para que eu possa acessar o Poder Judiciário, eu acho que é indubitável concluir de que, de fato, estaria a se violar o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, já que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Mas aí há quem diga, mas, Fagner, não haveria uma exclusão, não haveria um impedimento de acesso ao Poder Judiciário, mas sim critérios objetivos, embora robustos, para que a gratuidade fosse concedida. Meus amigos, venhamos e convenhamos. Hoje eu tenho uma matéria sendo julgada pelo mesmo órgão jurisdicional de 10 formas diferentes. Uma mesma matéria. Não tem diferença nenhuma. Sendo julgada pelo mesmo órgão jurisdicional de formas diferentes. Imaginem a interpretação que iria advir nos mais variados órgãos de primeira instância no Poder Judiciário acerca dos preceptivos legais que criassem esse tamanho cenário interpretativo. Me parece que isso já afastaria de antemão o acesso à justiça. Com outras palavras, professora Tereza, doutora Isabel e Luísa, o que nós temos que ter não são critérios que dificultem, mas critérios que facilitem o acesso à justiça. É isso que eu estou querendo dizer. Na medida em que eu tenho objetividade com dificuldade, a minha interpretação tem que ser com base na dignidade. Então, o que facilita o acesso? É excluir aquilo que geraria, portanto, para o próprio trabalhador, um pensamento recrudescido por lei de não buscar o judiciário, porque ele poderia correr o risco, ainda que latente, provável, de ser condenado a pagar eventuais despesas processuais, porque ele não teria a gratuidade de justiça deferida. Então, no meu modo de ver, não atenderia ao que solenemente proclama a Constituição Federal para fins de processo justo, pautado aqui, então, no devido processo legal substancial, que também deve nortear o processo legislativo para fins de elaboração das normas primárias estampadas no artigo 59 do nosso texto magno. Bom, esse é um primeiro panorama. O segundo panorama diz respeito à própria razoabilidade. Seria razoável criarmos circunstâncias impeditivas, ou talvez não impeditivas, mas em grau de dificuldade elevado, como, por exemplo, um trabalhador que é demitido, sem nada a receber, procura o escritório da doutora Isabel, da doutora Luísa, e dizem assim, doutora, eu trabalhei durante 10 anos naquela empresa, nunca tive minha CTPS anotada, meus direitos foram vulnerados, eu saí, na verdade, com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que me disseram foi, procure os seus direitos na justiça. E aí, caberia a mim falar para aquele trabalhador, querido, eu lamento muito, mas eu só tenho segurança para ingressar com uma ação trabalhista para você, pleiteando aquilo que é basilar em razão do longo trabalho que você prestou para aquela empresa, se você trouxer para mim, né, provas da sua condição de miserabilidade. Doutora, a minha prova está aqui. A minha carteira de trabalho nunca foi anotada, eu nunca tive um recolhimento para a Previdência, provavelmente, obviamente, também não teve para o Fundo de Garantia, ele não tem nenhum outro tipo de atividade. E aí o que eu tenho que fazer? Junta o imposto de renda dele. Ah, o imposto de renda não tem, ele está sem lá a regularização do CPF, né? Junta, sei lá, algum... Gente, me perdoe, mas não é razoável. Eu estou falando de razoabilidade, né? Não é razoável exigir do trabalhador, considerando aqui a característica primordial do nosso direito, que é efetivamente a própria hipossuficiência daquele que busca a justiça do trabalho, ter que fazer prova robusta da sua hipossuficiência. Mas, Fagner, basta-lhe simplesmente, então, buscar o judiciário, dizer que é hipossuficiência e o juiz teria que conferir, que conceder a gratuidade de justiça? No meu modo de ver, sim, eu falo isso há anos. Vocês, Luiz e Isabel, né, têm ciência disso. Sim, basta a declaração de hipossuficiência ou eu, como advogado,
vou dizer na minha petição inicial, abro o tópico da gratuidade de justiça, declaro para o meu cliente, porque eu tenho poderes para tanto lá no meu instrumento de mandato, na procuração, para dizer que ele, portanto, deve ser beneficiado pela concessão da gratuidade de justiça. Mas, Fagner, pode ser que os elementos dos autos levem o juiz a uma perspectiva diferente sobre aquilo que está declarado. Ou seja, o que está declarado, às vezes, não está condizente com o que está nos autos, através, talvez, de elementos que a reclamada traga na sua impugnação à gratuidade, na preliminar de contestação. Pode ser. E isso pode, de antemão, levar o juiz ao indeferimento da gratuidade de justiça? Não. Meus amigos, o juiz não é ditador no processo. O juiz é diretor do processo. É diferente. O artigo 765 da CLT ele tem que ser interpretado à luz da Constituição de 88. Ele é um dispositivo original da Constituição da CLT de 1943. E 1943 é diferente de 2021. Então, nós estamos na era de um processo democrático, de negócios jurídicos processuais. Eu preciso ver o processo de uma forma diferente. O processo não é um instrumento de inquisição. O processo é um instrumento de equação de conflitos e precisa ter participação das partes. As partes não são meramente mais coadjuvantes, elas são tão protagonistas quanto é aquele que dirige a relação jurídica processual. E por que eu estou dizendo isso? Se o juiz tiver dúvida se deve ou não deferir a gratuidade de justiça, que determine diligência para fazer a devida averiguação. O que não pode é, de antemão, indeferir a gratuidade de justiça por uma presunção de não hipossuficiência, porque a lei diz que ele tem que presumir a hipossuficiência se o trabalhador está declarando e não tiver provas robustas em sentido contrário. O nosso sistema está errado. Nós precisamos mudar o sistema, mas se muda o sistema cumprindo o que está na Constituição Federal, não é mudando o que está na Constituição Federal, ao bel prazer daqueles que querem interesses pontuais na mudança textual ou por interpretação, mas sim cumprindo, e cumprindo a dignidade da pessoa humana. Me parece que é o suficiente, doutora Luísa, doutora Isabel, professora Tereza Cristina, me parece que é o suficiente cumprir a dignidade da pessoa humana. E vou além. A declaração de hipossuficiência, ela, além de estar autorizada pelo Código de Processo Civil, e aqui eu não vou fazer mais nenhuma digressão histórica, já foi muito bem feito pela professora Tereza Cristina, agradeço mais uma vez por isso, mas é importante destacar que a súmula 463 do TST ela é anterior à reforma trabalhista, tá? Ela é posterior, ela teve uma alteração após o advento do CPC de 2015, mas ela é anterior à reforma trabalhista. E o que acontece? Muitos magistrados, infelizmente, aqui, né, eu digo de uma maneira assim bem veemente, infelizmente, aplicam a reforma trabalhista em detrimento da súmula 463. Ou seja, consideram o seguinte: se o trabalhador ele recebe mais do que 40% do teto da Previdência Social, ele tem que comprovar cabalmente a sua condição de miserabilidade. Se ele não o fizer, o juiz vai indeferir a gratuidade. Não suscita aquela dúvida que eu falei anteriormente. Ele não suscita. Como o CPC ordena na dúvida, traga ali algum tipo de documentação para afastar e aparar aquela aresta que talvez esteja ali, né, criando algum tipo de impedimento para que o juízo conceda a gratuidade. De toda sorte, no meu modo de ver, vejo que a súmula 463 ela não confronta com a reforma. Pelo contrário. Porque, vejam, se o CPC diz que a mera declaração assinada por uma pessoa natural faz prova da miserabilidade, e o parágrafo 4º do artigo 790 diz que a gratuidade será concedida à parte que comprovar a miserabilidade, ora, me parece que elas estão andando de mãos dadas e não conflitando entre si. Porque se a declaração é prova segundo o CPC, e aqui eu posso aplicar o CPC de forma o quê? Subsidiária. Porque a CLT não fala o que é prova da miserabilidade, o CPC fala. Então, eu tenho o diálogo entre os artigos 769 da CLT e o artigo 15 do Código de Processo Civil para aplicar, portanto, esse dispositivo do CPC, que diz que a declaração é prova de miserabilidade, se não houver nada em sentido contrário. Então, parece
que eu consigo, sim, fazer a devida harmonização entre esses dispositivos e com a mera declaração, e aqui mera não entendo no sentido pejorativo, né? Mera porque, na verdade, eu não preciso de mais nada além da declaração de hipossuficiência para fazer jus à gratuidade e justiça. Inclusive, algumas turmas do Tribunal Superior do Trabalho têm dito, ultimamente, vocês devem estar acompanhando, que mesmo com o advento da Lei 13.467, a súmula 463 continua, portanto, sendo aplicada nos domínios do processo do trabalho e a gratuidade e justiça, então, se impõe pela sua observância. Bom, acho que é isso, senão eu vou até meia-noite, 2h, né? Eu creio que já consegui satisfazer aqui o que me cabia dentro da minha fala. Falei rápido demais para não passar muito aí, não avançarmos além das 19 horas, mas estou aberto para qualquer consideração, dúvidas, perguntas ou até sugestões. Obrigado mais uma vez pela fala, pela oportunidade. Luísa, devolvo a palavra, minha amiga. Eu acho que nós não temos dúvida que, usando a Constituição, usando o CPC e usando o nosso CPC, que é a nossa CLT, que nós não temos um código de processo, então, nossa CLT é o nosso código. Então, usando essas três, como o doutor Fagner falou, usando o que a doutora Tereza falou, o que a nossa ilustre colega Isabel falou, não precisamos de juntar mais nada, não precisamos fundamentar o pedido de gratuidade. A fundamentação está nos artigos. Básico. Então, não há por que ser condenado o hipossuficiente em custas, em perícia, como vem acontecendo, precisando a gente utilizar de recursos para ter uma coisa que é o direito constitucional, que é o primeiro, foi como o Fagner falou, que é o primeiro, que era o direito maior nosso. Tá? Então, eu acho que nós chegamos aos pontos do que temos que fazer com a nossa justiça para comprovar e ter o direito da gratuidade para os empregados desempregados, que a maioria eles nem conseguem emprego depois da reclamação e continuam, só falta dizer, no limbo previdenciário, no limbo trabalhista, né? Que é não trabalhar, certo? Doutora Tereza, deseja falar mais alguma coisa? Passa a palavra para a gente encerrar. Somente agradecer a doutora Luísa, a doutora Belinha, doutor Fagner. Foi um momento de muito aprendizado para mim. É sempre muito bom estar com a advocacia, trocando ideias e ouvindo. Vocês estão ali, vocês são militantes destes trabalhos, nós estamos sempre nos vendo nas sessões do tribunal. E o Ministério Público, eu, assim, na condição de representando o Ministério do Trabalho, aqui, nós também temos essa visão progressista, vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana, buscando efetivar cada vez mais ampliar o acesso à justiça, porque realmente, e ainda mais na atual situação de pandemia, com 14 milhões de desempregados, situação dos trabalhadores com muito desemprego, subemprego, porque o empreendedorismo muitas vezes não deixa de ser um subemprego, né, com relação a essas plataformas digitais. O Ministério do Trabalho vem buscando atuar nessa pandemia da melhor maneira possível na tutela desses interesses coletivos, individuais homogêneos, muitas vezes. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez, foi um debate, assim, para mim, pessoalmente, muito proveitoso, um prazer estar aqui, uma companhia tão brilhante, tão maravilhosa. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos a sua presença, e a CAT e o CPA está à sua disposição para novas palestras, novas lives, como ao doutor Fagner, que a gente está sempre procurando para fazer. Então, podemos fazer uma nova. Doutora Belinha, a palavra é sua para encerrar. Eu só quero agradecer, realmente é uma honra para a CAT ter debatedores tão brilhantes e tão sensíveis, né,
ao tema do acesso à justiça, à gratuidade. De fato, como a doutora Tereza falou, a gente está com 14 milhões de desempregados, então a gente vê que são muitos hipossuficientes, né? Muitas pessoas vivendo em condição abaixo da linha da pobreza, então é uma sensibilidade que eu acho que todos nós que somos operadores do direito temos que ter, seja com os nossos clientes, seja com, eu acho que além de tudo, né, é uma solidariedade com tudo que o país está vivendo, né? A gente tem que verificar isso. Agora, como o doutor Fagner falou, eu não poderia deixar de também aqui dar uma alfinetada de brincadeira, é que a gente que milita muito na justiça, Luísa vai entender bem o que eu estou falando, às vezes a gente vira quase que uma prova diabólica provar que o nosso cliente é um hipossuficiente, não é, Luísa? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Difícil. É quase que prova diabólica mesmo, né, no processo, porque a gente vê que realmente a falta de sensibilidade, às vezes, Fagner está rindo porque sabe que eu não falei bobagem, né? Então, realmente, a gente sabe que, assim, nesse momento é importante a gente cada vez mais buscar apoio na Constituição para que a gente possa proteger o direito dos hipossuficientes, seja no acesso à justiça, seja o acesso ao judiciário, seja com a gratuidade de justiça, porque todos nós sabemos que o CPC é aplicado subsidiariamente, então por que vai ter um foco para o cível e uma outra condição desfavorável para o hipossuficiente na justiça do trabalho? Então, eu realmente, assim, são temas fundamentais e que a gente sempre precisa trocar ideia mesmo para que a gente possa alcançar o objetivo e sempre na defesa da justiça do trabalho, porque todos nós sabemos que a justiça do trabalho sofre ataques reiterados. A reforma trabalhista, a gente sabe como foi a toque de caixa aprovada, então a gente realmente vê como é o corte de verbas da justiça do trabalho, a gente vê que o ataque é reiterado. E ainda na pandemia, a cada calada da noite, uma medida provisória para tirar mais direitos para... Então, realmente é fundamental, tema de grande importância. Eu realmente agradeço aos debatedores. Luísa, mais uma vez, você foi brilhante. Doutora Tereza, como sempre, obrigada. Maravilhosa. Professor Doutor Fagner, obrigada. Foi um prazer, viu? Em nome da CAT, agradeço a todos. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijo. Obrigada.